Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula do nosso projeto Vou Ser Analista Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e vamos falar hoje sobre o Fundo Nacional de Mudança do Clima, o concurso que está aí, foi anunciado hoje que a comissão foi formada para o concurso do Ministério do Meio Ambiente, ou seja, se você ainda não começou a estudar, comece a estudar conosco. O Soma Concursos é a plataforma que tem mais aulas na área de meio ambiente no mercado, não adianta procurar outro, porque você não vai achar. Venha estudar com o Soma, nós temos aprovados os melhores, os primeiros colocados em todos os concursos que a gente tem cobrido. Pessoal, vamos lá falar de Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. E antes de eu começar, vou só pedir um like de vocês. Deixe um like, se inscreva no canal. Fazendo isso, você ajuda demais aqui o professor te entregar a matéria. E falando sobre Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, vamos mergulhar em decreto que foi alterado recente. Tem um decreto de 2023 relacionado ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e nós vamos mergulhar nesse decreto em exercícios. Lembrando que essa aula específica ela foi gravada por mim hoje e ela vai ser disponibilizada nos próximos dias lá na plataforma. Então, se você quer assistir a aula completa com a parte teórica dessa aula de Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, procure lá na plataforma daqui uns 2 dias. E vamos aqui dar uma mergulhada nessa parte aqui em exercício sobre essa aula que a gente vai começar, que eu já gravei e que vai estar lá na plataforma. Beleza? Vem aqui comigo. Olha só, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, professor. O que é isso daí, professor? Pessoal, antes de começar, vou dar só uma visão geral do que é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, para que você não tenha dificuldade na prova de entender o que é isso. Pessoal, vários projetos podem ser apresentados para conseguir recursos financeiros que estejam relacionados à mitigação e adaptação. Lembra que a gente estudou na Política Nacional sobre Mudança do Clima esses dois conceitos? Mitigação e adaptação são conceitos relacionados à mudança do clima. A mitigação é a quantidade de gases que está se mandando para se formar o efeito estufa e quer se reduzir, quer se mitigar a essa quantidade de gases de efeito estufa. Quando a gente fala em adaptação, você quer diminuir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos. Nós falamos isso, diminuir a vulnerabilidade nos ecossistemas. Diminuir a vulnerabilidade nos sistemas humanos significa diminuir vulnerabilidade nas cidades, nos sistemas humanos de uma forma geral. Então, vamos ver aqui, olhando para esses projetos que estão focados em mitigação e adaptação, o que o Fundo Nacional pode fazer. E vamos fazer isso em exercício. Olha só. Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, @prof.andressocrates e @soma_concursos, nos siga lá. Pessoal, primeira questão aqui da Banca Sócrates 2023. Vamos falar aqui, ó. Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí, pessoal, a gente já estudou Política Nacional sobre Mudança do Clima e a gente viu uma porção de instrumentos. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento, pessoal? Certo ou errado? Bota aí no chat pra gente, já dando boa noite e botando no chat. Correta questão. Correta questão. Isso é importante, pessoal. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é sim um instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Correta questão, então, vamos passar para frente. O Fundo Nacional é um instrumento. Se você não lembra quais são os outros instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, dá uma olhada lá na nossa plataforma, na nossa aula, dá uma revisada, olha na lei, não deixa a dúvida passar. Pessoal, Banca Sócrates 2023, vamos lá mais uma. Os princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos das políticas públicas e dos programas governamentais deverão, sempre que for aplicável, compatibilizar-se com os princípios, os objetivos, as diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E aí, pessoal?
Será que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos de todas as políticas públicas e dos programas governamentais têm que estar alinhados com os princípios da Política Nacional sobre Mudança do Clima? Sim, pessoal, é importantíssimo. E essas políticas setoriais, veja, se a questão fosse assim, as políticas setoriais precisam estar alinhadas às políticas nacionais sobre mudança do clima. Certinha a questão. As políticas setoriais são políticas de outros setores. Mas é bem óbvio, isso é verdade. Políticas setoriais são políticas, por exemplo, do setor de transporte. As políticas do setor de transporte têm que estar alinhadas com as políticas da Política Nacional de Meio Ambiente. Tudo bem, pessoal? Esse ponto é importante. Trouxe isso daqui, apesar de não estar muito relacionado com o fundo nesse momento, mas trouxe esse ponto porque é importante para vocês. Vem aqui comigo. Maravilha, professor. Então, sim, as políticas setoriais estão e têm que ser alinhadas com a política nacional sobre mudança do clima. Então, correta questão. Tranquilo. O que mais, professor? Passando para frente. Olha só essa questão e a gente já entra no próprio conceito do que é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, FNMC, tem natureza contábil e administrativa. E aí, pessoal? O Fundo Nacional, certo ou errado? Coloca aí pra gente. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima tem natureza contábil, professor? Tem natureza administrativa? Pessoal, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima tem sim natureza contábil. Olha só, vou puxar aqui para mim. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima empresta fundos. O que são fundos, professor? Recursos financeiros. E ele pode emprestar o recurso financeiro para ser pago depois. Eu vou falar lá na frente, tem uma expressãozinha que vocês vão precisar gravar, vou deixar para falar lá na frente no exercício específico. E tem parte do recurso do fundo também para projetos que eles não precisam ser reembolsados. Então, tem recursos que são reembolsados e tem recursos que não são reembolsados. Tranquilo, pessoal. Mas ele tem sim natureza contábil. Estamos falando de dinheiro, estamos falando de recurso. Ele suporta atividades. Agora, natureza administrativa, professor? Não, pessoal, não tem natureza administrativa. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, a natureza dele é estritamente contábil. É a aprovação do projeto e o repasse de recursos para a execução desse projeto específico. Não tem qualquer relação com parte administrativa relacionado à Política Nacional sobre Mudança do Clima. Tranquilo? Voltando aqui para mim. Olha aqui. Maravilha, professor. Então, o Fundo Nacional tem só natureza contábil. Isso está lá no decreto errado, falando que também tem natureza administrativa. Questão está errada. Tranquilo. Presta atenção na natureza contábil, porque a prova vai te cobrar esse ponto. Passando para frente. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, FNMC, tem como objetivo assegurar recursos para apoiar projetos ou estudos e financiar empreendimentos que visem mitigação da mudança do clima e adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos. Coloque aí certo ou errado enquanto eu resolvo para vocês. Pessoal, esse daqui eu vou deixar até marcado aqui, porque é o slide que provavelmente, se eu fosse escolher para vocês 3 questões de Fundo Nacional do Clima, essa daqui ia ser a primeira. Essa eu botaria para cair na sua prova e cobrar de várias formas diferentes. O Fundo Nacional de Mudança do Clima tem sim como objetivo apoiar projetos, que foi o que a gente disse. Tem sim como objetivo apoiar estudos e financiar projetos, estudos e empreendimentos. Para quê, professor? Olha as palavrinhas mágicas que a gente conversou. Mitigação, adaptação. Tranquilo. É a função. Olha a natureza contábil. Assegurar o quê?
recursos. Natureza contábil. Tá moleza, professor? Fácil de entender, pegando as palavras-chave. Então, a questão tá linda de correta. Um lindo resumo aqui para você do objetivo tranquilo. Passando para frente. Olha aqui, pessoal, que ponto interessante. A reversão dos saldos anuais, não aplicados e as dotações orçamentárias consignadas ao fundo na Lei Orçamentária Anual da União e em seus créditos adicionais constituem recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Eita, professor, essa é difícil. Pessoal, vou dar uma dica. Bota aí certo ou errado enquanto eu dou uma dica para vocês. Olha aqui. Para resolver essa questão, você precisa saber o que compõe os recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Tem um monte. E eu vou mostrar para vocês no próximo slide quais são. Mas o completo vai estar na nossa aula lá no Soma Concurso. E aproveitar aqui para fazer um merchan para vocês. Não desperdice a oportunidade da nossa assinatura limitada por R$ 12 de R$ 49,90. Esse preço, com certeza, vindo a stand de concurso, a gente não vai manter. Então, aproveite, pessoal. R$ 12 de R$ 49,90 é o nosso preço para você ter acesso a 100% dos cursos que estão disponíveis na plataforma. Não perca essa oportunidade de também ser aprovado em um concurso, não só na área ambiental. Agora a gente oferecendo FUNAI, a gente vai oferecer INCRA, MAPA e outros concursos tão importantes aí para você. Tudo bem? Assine agora, assinatura limitada, ou aqui embaixo eu deixo para você na descrição desse link, ou também no Ministério do Meio Ambiente. Nosso curso está aqui à disposição para vocês. A nossa equipe já está muito focada nesse concurso e gravando as aulas do Ministério do Meio Ambiente. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Então, olha só. A reversão de saldos anuais não aplicados. Ou seja, pessoal, o cara tem saldo anual e não foi aplicado num projeto específico. A reversão desse saldo que não foi aplicado e a dotação orçamentária lá da lei orçamentária da União para o fundo específico é crédito, é recurso para o Fundo Nacional de Mudança do Clima. Eu poderia te perguntar o seguinte: o recurso do Fundo Nacional de Mudança do Clima pode vir da reversão dos saldos anuais não aplicados? A questão podia ser assim, e pode vir sim. Então a questão está correta. Professor, tem outros recursos que fazem parte, outros créditos que fazem parte desses recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima? Tem sim. E eu vou mostrar agora para você. Olha o tanto que são. Não vou passar por todos, porque eu faço isso na aula lá na plataforma. Tem um monte, pessoal. Tem um monte. Tranquilo. Tem um monte. Beleza. Depois a gente passa. Não é objetivo aqui da gente passar por todos. Mas veja, tem vários. Olha aqui a reversão dos saldos anuais não aplicados, que eu comentei com vocês. Olha aqui as dotações orçamentárias que vêm lá da Lei Orçamentária da União. E tem outros importantes aqui que podem cair na sua prova, até 60% dos recursos que estão aqui nessa lei. E eu falo lá na nossa aula o que são esses recursos específicos. Passando para frente. Mais uma questãozinha aqui para a gente, olha só. A aplicação dos recursos no Fundo Nacional de Mudança do Clima poderá ser destinada às atividades apoio às cadeias produtivas sustentáveis e ao pagamento da dívida pública externa. E aí, pessoal? Posso utilizar os recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima para apoio às cadeias produtivas sustentáveis? Para pagamento da dívida pública externa? Certo ou errado? Coloque aí pra gente. Coloque aí no chat. Participe do chat, é importantíssima a sua participação junto conosco. E olha aqui, pode sim utilizar a aplicação dos recursos ao apoio às cadeias produtivas sustentáveis. Faz sentido. Se você tem apoio a cadeias produtivas sustentáveis, você vai ter menor desmatamento, tendo menor desmatamento,
você vai ter menores emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, que é exatamente o que se quer. Hoje eu trabalho em uma empresa aqui em Nova York que trabalha com a produção dessas cadeias sustentáveis de commodities. Ou seja, pessoal, toda essa cadeia sustentável de commodity que vai reduzir desmatamento. Faz parte do meu trabalho. Então adoro isso aqui que a gente está falando agora. Vamos lá, voltando aqui. Para de falar bobrinha, professor. Então pode apoio às cadeias produtivas sustentáveis? Pode. Pode pagamento da dívida pública externa? Pessoal, faz sentido. Tem nada a ver isso daqui. O cara pega recurso lá da lei orçamentária anual para pagar a dívida, para jogar no fundo, depois jogar para pagar a dívida externa. Não faz sentido, gente. Parece essas questões que quando o examinador não sabe nada. Questão horrível de errada. Horrível. Passando para frente. E também não vou ir mais profundamente com vocês. Não vou profundamente com vocês em cada uma dessas atividades que podem ser apoiadas pelos recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Mas esse daqui é outro slide que, lembra que eu disse que tem 3 slides que eu acredito que podem cobrar na sua prova? Esse é um deles. Que tipo de atividades eu posso aplicar os recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima? Aqui, ó, projetos de redução de gás de efeito estufa. Olha aqui, desenvolvimento e difusão de tecnologia para quê? Ó, mitigação de emissão. Olha aqui, apoio às cadeias produtivas sustentáveis e tantos outros que eu não vou mergulhar. E eu esqueci de falar que esse daqui é o terceiro, que eu acredito que você tem que saber para ir para a sua prova. Tranquilo, pessoal? Só revisando, então, as atividades que podem receber recurso do fundo, eu sugiro mergulhar nelas. E também, quais os recursos estão dentro do Fundo Nacional de Mudança do Clima, sugiro mergulhar. E sugiro mergulhar também no objetivo, focando na mitigação, na adaptação e nessa natureza contábil. São as 3 coisas que eu acredito muito que, se cair, vão estar na sua prova. Vamos lá, vamos ver mais. A proposta orçamentária anual do Fundo Nacional de Mudança do Clima será elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já que, ó, pessoal, nome atualizado com o decreto de 2023, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Professor, não ri não, senão você dá a resposta. Certo ou errado, galera? Certo ou errado? Pessoal, a proposta orçamentária anual do Fundo Nacional de Mudança do Clima. O que é a proposta orçamentária anual? Falar o quanto de dinheiro ele vai ter disponível para aplicação nas atividades específicas. Então, é o Ministério do Meio Ambiente, sim, que vai elaborar a proposta anual. E ele vai fazer isso com a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República? Pessoal, isso aqui nem existe mais. A Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, apesar de estar na Lei 6938 de 81, ela se transformou depois na próprio Ministério do Meio Ambiente. Então essa questão está errada, só para confundir você. Só para confundir. Tranquilo. Passando para frente. Mais uma aí da Banca Sócrates. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima deverá elaborar plano anual de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima e, após ser aprovado pelo comitê gestor, publicar no prazo de 30 dias. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, galera? Bote aí no chat. O Ministério do Meio Ambiente tem que elaborar o plano anual de aplicação dos recursos? Sim, é o Ministério do Meio Ambiente que vai elaborar o plano anual de aplicação dos recursos. Se aqui ele elabora a proposta orçamentária, para aplicar essa grana que ele elaborou na proposta orçamentária, ele elabora um plano anual de aplicação dos recursos. E ele tem sim que ser aprovado por um comitê
que esse comitê gestor que participa desse fundo, que tem representação de um monte de setor, de quase todos os setores do governo, ele é multissetorial, esse comitê gestor, e depois de aprovado pelo comitê gestor, ele tem que ser publicado, mas não é 30 dias, ele tem um prazo de 60 dias e a prova adora fazer esse tipo de pegadinha com você, infelizmente. Tranquilo, pessoal. Toma cuidado, então essa questão está errada. Uma outra questão que podia sair dessa questão aqui, por exemplo, eu podia fazer assim: o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima deverá elaborar plano anual de aplicação dos recursos do FNMC e não precisa ser aprovado pelo comitê gestor. É um tipo de questão que poderia cair e estaria errada, porque ele precisa sim ser aprovado pelo comitê gestor do fundo. Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui. Você já deve estar cansado aí, mas eu estou indo, estou seguindo. Olha aqui, Banca Sócrates 2023. O Fundo Nacional de Mudança do Clima terá como agente financeiro, no que se refere aos recursos reembolsáveis, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, antes de responder, nós precisamos saber o que é recursos reembolsáveis. E eu já falei no começo da aula um pouco para você o que são esses recursos reembolsáveis e que são os recursos não reembolsáveis. O fundo pode emprestar dinheiro para projetos a natureza não reembolsável, ou seja, não precisa me devolver aí, ó. Tô te dando essa grana porque ela faz parte, ela é importante para o desenvolvimento aqui das políticas sobre mudança do clima, não precisa me devolver. Não reembolsável. Agora, os recursos reembolsáveis são aqueles que o Fundo Nacional empresta para o desenvolvimento da atividade específica e quem pegou o dinheiro emprestado tem que devolver. São os recursos reembolsáveis. E se tem dinheiro voltando, ele tem que voltar para algum lugar, algum banco. Vai ser o Banco do Brasil? Caixa Econômica? Isso que ele quer saber de você. Olha aqui. Os recursos reembolsáveis, olha aqui, o agente financeiro não vai ser o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, pessoal. Estamos falando de projetos, financiamento de projetos. Quem financia desenvolvimento, projeto de desenvolvimento? BNDES. Tranquilo, pessoal. Questão errada. Tá lá no decreto. Errada. Passando para frente. O Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima tem como uma de suas funções aprovar os projetos. E aí, pessoal? Pessoal, isso aqui é um ponto importante assim. Qual é a função do Comitê Gestor? O professor vai cair na prova? Acho difícil. Eu não cobraria. Eu cobraria só aquelas 3 que mostrei para vocês, mas não que essas outras não sejam importantes. Mas a função do Comitê Gestor tem várias. E uma delas é sim aprovar os projetos para que o fundo possa aplicar o dinheiro. Então essa questão está linda de correta. Tranquilo. Linda de correta. Olha lá depois quais são as funções da nossa aula lá no Soma Concurso, que a gente debulha isso na plataforma. Olha lá, Banca Sócrates 2023, mais uma. E saideira, vamos fazer a última aqui, fica aí conosco. Vamos fazer a última. O Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima será presidido pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, galera. E aí, isso aqui, ó, decisão nova do decreto que alterou. O decreto original é de 2023 já, galera. Olha só, certo ou errado? Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima será presidido pelo secretário executivo? Não seria o ministro?
Não seria o ministro, pessoal. É de fato o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente que preside o comitê gestor. E na sua ausência, quem é que presidiria? Quem é? O secretário executivo de mudança do clima. Mas quem preside o comitê do Fundo Nacional de Mudança do Clima é o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e não o ministro. Se a prova fosse cobrar alguma coisa, cobraria exatamente desse jeito. Questão correta. Questão correta. Tranquilo. Pessoal, só com essa aula de exercícios, um pouco mais de 20 e poucos minutos, a gente consegue passar pelos principais pontos em exercícios do Fundo Nacional de Mudança do Clima. Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, por favor, deixe um like aqui pra gente, se inscreva no canal, é tão importante para a sua participação. O seu comentário ajuda os nossos vídeos a andar. Muito obrigado, até logo, boa noite, te vejo na segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.